Os alunos Breno, Helena, Júlia, Nicole, Larissa Lemes, Luísa e Letícia Francoviac, da turma 2 Quimi, apresentam Modelo Nórdico, Welfare State, Estado do Bem-Estar Social. O que é o modelo nórdico? O modelo nórdico é sustentado por um sistema econômico capitalista de livre mercado que apresenta altos graus de propriedade privada, com exceção da Noruega, que inclui um grande número de empresas públicas e participação do Estado em empresas de capital aberto. É descrito como um sistema de capitalismo competitivo combinado com uma grande porcentagem da população empregada pelo setor público, aproximadamente 30% da força de trabalho. História do modelo nórdico. O Escandinávia é o berço do modelo mais igualitário que o capitalismo já conheceu. Teve sua origem na Suécia em 1930, se tornou influente no norte europeu e também uma referência importante na formulação de políticas públicas econômicas progressistas em todo o planeta. Uma nova onda de liberalismo atingira a região na década de 1990. Desde então, começando pela própria Suécia, as prescrições conservadoras implementadas nos países escandinavos visaram basicamente a desregulamentação financeira e a flexibilidade do mercado de trabalho. A ilha escandinava foi o primeiro país a sentir os efeitos da derrocada financeira. Como resultado, o desemprego disparou e um grande número de islandeses deixaram o país. Mas aqueles que ficaram lançaram um movimento organizado de resistência civil. O governo conservador foi substituído pelo governo de maioria social-democrata, que decidiu romper com a ortodoxia do mercado livre. O câmbio passou a intervir diretamente, levando à desvalorização da moeda local, à restauração dos controles do capital e o investimento na previdência social. E os bancos foram nacionalizados para garantir a liquidez aos cidadãos. Portanto, a Islândia conseguiu evitar o flagelo maior, e o mais importante, chamar a atenção da necessidade de prevenção do modelo escandinavo. A chave para esse modelo é a capacidade de permitir que as elites participem de acordos nacionais, nos quais abandonem suas vidas ricas e vivam por objetivos maiores, o bem-estar do povo. Para também a reviravolta havia sido decisiva a iniciativa de economistas suecos, tendo à frente Gunnar Myrdal, que no início do século XX forneceria um fundamento teórico para uma política econômica alternativa. A escola de Estocolmo é conhecida como um ramo do pensamento econômico heterodoxo. Ela condena os absurdos do liberalismo e demonstra a necessidade da família de restaurar o ciclo de propriedades econômicas e suprema. Isso contrasta fortemente com o caracterizado estímulo de oferta inofensiva à visão conservadora. A Revolução de Reykjavik resgatou a tradição heterodoxa dos economistas escandinavos, cujas reflexões inspiraram a redação de uma nova constituição no país, visando a retomada do controle social sobre os recursos econômicos como caminho indispensável para a independência e a prosperidade. Hoje, os escandinavos mais uma vez alertam o mundo que liberar as forças do mercado equivale a abrir uma verdadeira caixa de Pandora. Os que adotaram o modelo nórdico foram Dinamarca, Islândia, Noruega, Suécia e Finlândia. Embora existam diferenças significativas entre os países nórdicos, todos eles têm algumas características comuns, entre elas, uma elaborada rede de segurança social, além de serviços públicos, como educação pública e gratuita e assistência universal à saúde no sistema amplamente financiado por impostos, fortes direitos de propriedade, cumprimento de contratos e facilidade geral de fazer negócios. Em planos públicos de previdência e aposentadoria, o livre comércio combinado com o compartilhamento coletivo de riscos, programas sociais e instituições do mercado de trabalho, que tem fornecido uma forma de proteção contra os riscos associados à abertura econômica. Pouca regulamentação do mercado de produtos, os países nórdicos têm uma classificação muito alta na liberdade do mercado de produtos, de acordo com as classificações da OCDE. Baixos níveis de corrupção. No Índice de Percepção de Corrupção de 2015 da Transparência Internacional, Dinamarca, Finlândia, Suécia e Noruega foram classificadas entre os 10 primeiros menos corruptos dos 167 países avaliados. A de trabalhadores pertencentes a um sindicato. Em 2013, a taxa de trabalhadores sindicalizados era de 88% na Islândia, 69% na Dinamarca, 67% na Suécia, 66% na Finlândia e 51% na Noruega. Em comparação, a densidade sindical foi de 18% na Alemanha, 11% nos Estados Unidos e 8% na França. No Brasil, em 2012, a taxa era de 17% entre a população economicamente ativa. A menor densidade sindical na Noruega é explicada principalmente pela ausência de um sistema de Gwent, um acordo existente em alguns países em que a principal responsabilidade pelos pagamentos de assistência social, especialmente as formas de proteção no desemprego, é realizada por sindicatos, em vez de uma agência governamental, desde 1938.
Por outro lado, Dinamarca, Finlândia e Suécia possuem fundos de proteção no desemprego administrados por sindicatos. Alta por empregadores, sindicatos e o governo, por meio do qual esses parceiros sociais negociam os termos para regular o local de trabalho entre si, em vez dos termos impostos por lei. A Suécia descentralizou a coordenação salarial, enquanto a Finlândia é classificada como menos flexível. As condições econômicas em mudança deram origem ao medo entre os trabalhadores, bem como a resistência dos sindicatos em relação às reformas. Ao mesmo tempo, reformas e desenvolvimentos econômicos favoráveis parecem ter reduzido o desemprego, que tradicionalmente tem sido mais alto. O Partido Social Democrata da Dinamarca conseguiu avançar as reformas em 1994 e 1996 durante o governo do primeiro-ministro. Uma relatório mundial da felicidade divulgado pelas Nações Unidas mostrou por vários anos que as nações mais felizes estão concentradas no norte da Europa. Os nórdicos foram os mais bem classificados nas métricas do PIB real per capita, expectativa de vida saudável, ter alguém com quem contar, liberdade percebida para fazer escolhas de vida, generosidade e liberdade contra a corrupção. Os países nórdicos estão entre os 10 melhores do Relatório Mundial de Felicidade de 2018, com a Finlândia e a Noruega entre os primeiros lugares. Os países nórdicos receberam a classificação mais alta por proteger os direitos dos trabalhadores no Índice de Direitos Globais de Confederação Sindical Internacional de 2014, com a Dinamarca sendo o único país a receber uma pontuação perfeita. O relatório mostra com 56,6% do PIB, a Dinamarca com 51,7% e a Finlândia com 48,6% refletem gastos públicos muito altos. Uma das principais razões para os gastos públicos é o grande número de funcionários públicos. Esses funcionários trabalham em vários campos, incluindo educação, saúde e para o próprio governo. Eles geralmente têm maior segurança no emprego e representam cerca de um terço da força de trabalho, mais de 38% na Dinamarca. Os gastos públicos em transferências sociais, como benefícios de desemprego e programas de aposentadoria antecipada, são bem altos. Em 2001, os subsídios de desemprego baseados em salários representavam cerca de 90% do salário na Dinamarca e 80% na Suécia, em comparação com 75% nos Países Baixos e 60% na Alemanha. Os desempregos também foram capazes de receber benefícios vários anos antes das reduções, em comparação com a rápida redução de benefícios em outros países. As públicos em saúde e educação são significativamente maiores na Dinamarca, Suécia e Noruega, em comparação com a média da OCDE. A carga tributária geral, como porcentagem do PIB, está entre as mais elevadas do mundo: Suécia, Dinamarca e Finlândia. Em comparação, a carga tributária do Brasil é de 33,58% e a do Reino Unido é de 32,6%. Os países nórdicos têm alíquotas de impostos relativamente fixas, o que significa que mesmo aqueles com renda média e baixa são tributados em níveis relativamente altos. Os gastos Curiosidades. Na Suécia, há jardins compartilhados, separação de lixo, muitos painéis solares e etc. Nela também os impostos são muito bem investidos. Segundo o melhor lugar do mundo para envelhecer, perdendo apenas para a Noruega. Homens e mulheres têm os mesmos direitos. Leis que protegem a mulher da violência doméstica e do tráfico sexual. Licença paternidade com duração de até 1 ano e 4 meses. Um dos primeiros países do mundo a legalizar o aborto e reconhecer o casamento entre duas pessoas do mesmo sexo. Educação de qualidade garantida dos 6 anos até a faculdade. Primeiro a proibir que os pais batam nos filhos. Preocupação com o meio ambiente. Qualidade de vida é a maior preocupação sueca. Bairros planejados focados na preservação da natureza e na sustentabilidade. Críticas. Alguns economistas criticam a social-democracia de estilo nórdico por sua eficácia questionável na promoção do igualitarismo relativo e de sua sustentabilidade. Eles apontam que a social-democracia nórdica exige um forte movimento trabalhista para sustentar a pesada redistribuição necessária, argumentando que é idealista pensar que níveis semelhantes de redistribuição podem ser alcançados em países com movimentos trabalhistas mais fracos. Eles observam que mesmo nos países escandinavos, a social-democracia está em declínio desde o enfraquecimento do movimento trabalhista no início do século de 1990, argumentando que a sustentabilidade da social-democracia é limitada. Romer e Bardan argumentam que estabelecer uma economia socialista de mercado, mudando a propriedade das empresas, seria mais eficaz do que a redistribuição social-democrata na promoção de resultados igualitários, particularmente em países com movimentos trabalhistas fracos. Publicado compara a mobilidade social estadunidense e dinamarquesa e descobre que a mobilidade social não é tão alta quanto os números sugerem nos países nórdicos. Ao considerar exclusivamente os salários, antes de impostos e transferências, a mobilidade social dinamarquesa e estadunidense é muito semelhante. Somente após os impostos e transferências serem levados em consideração é que a mobilidade social dinamarquesa melhora, indicando que as políticas de redistribuição econômica dinamarquesas simplesmente dão a impressão de maior mobilidade. Um artigo